capítulo de número 9, e vamos ler a partir do verso 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Amém? Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus. Somente até aí, e você pode se assentar. O autor da carta aos Hebreus, ele está falando da superioridade de Cristo como sumo sacerdote que adentra o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, o tabernáculo, onde só o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano aqui na terra e tinha que passar por um monte de rituais, não podia estar usando vestes sacerdotais, tinha que estar vestido de branco, representando a pureza dos seus atos diante do Eterno, e tinha que ter na cintura uma corda amarrada para que, caso ele morresse durante a cerimônia, fosse puxado daquele lugar, porque lá ninguém poderia entrar. Então aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Cristo, ele é esse sumo sacerdote, que ele entrou por nós de uma vez por todas, e ele não entrou no tabernáculo de Moisés, ele entrou no tabernáculo que está nos céus, do qual o tabernáculo de Moisés era uma sombra. Ok? Pastora, mas espera aí. Então, está bem claro da eficácia da obra redentora de Cristo. Por que a igreja vive a fé do Yom Kippur? Né? E aí a gente precisa entender que no judaísmo há 7 festas cerimoniais: Páscoas, Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, Yom Kippur e tabernáculos. E cada uma dessas festas aponta profeticamente para a pessoa de Jesus Cristo. Na festa da Páscoa aponta para a sua morte, enfim. Tabernáculo, que é a última, que ainda se cumprirá, ainda não se cumpriu, significa o reinado de Cristo aqui na terra, no meio do seu povo. Pentecostes é quando ele envia o Espírito Santo. E o Yom Kippur também é uma festa que ainda não se cumpriu, porque ele aponta para o período do arrebatamento da igreja, quando os judeus se arrependerão de não terem reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, ele morreu na Páscoa, ele foi enterrado na festa dos Pães Ázimos, ele ressuscitou em Primícias, ele enviou o Espírito em Pentecostes, ele voltará na festa das trombetas, e no Yom Kippur, quando Israel for reconhecê-lo, né, se arrepender e reconhecê-lo como Messias e Salvador, e a festa do tabernáculo, quando ele reinará. Né? Agora,
quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Yom Kippur, ele é estabelecido como uma ordenança vinda do céu, e ele é colocado como uma observância, ou seja, algo que o povo de Deus tinha que fazer como um sacrifício perpétuo. Então, assim, durante muito tempo, né, que a igreja ela foi dividida em várias eras, né? Para vocês terem uma ideia, nós ficamos mais de 1000 anos sob o domínio da Igreja Católica. Não tinha igreja, só tinha a Igreja Católica, né? E aí acontece a reforma, que vem se reformando, se atualizando até os dias atuais. E nós também temos que observar a ação do Espírito de Deus em cada tempo com o seu povo aqui na terra. E nós temos visto o Espírito Santo soprar sobre a igreja a prática do Yom Kippur. É assim, pastor, se eu não quiser fazer o Yom Kippur, eu sou obrigado? Não. Aliás, quando se trata das coisas de Deus, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele fala de diferentes tipos de fé, manifestos na mesma igreja. Uma mesma igreja reunida no mesmo local, a gente está falando de igreja local. Ele fala assim que quem tem fé para comer legumes não deve criticar quem come carne. Quem tem fé para comer carne não deve criticar quem come legumes. Mas aí a gente precisa entender biblicamente o que é o Yom Kippur. Das festas solenes estabelecidas por Deus para que o seu povo observasse, ou seja, para que o seu povo realizasse, o Yom Kippur é a mais importante. O que é o Yom Kippur? É o dia de um jejum que tem a duração de 24 horas, ele é um jejum completo, ele acontece depois de um período de 10 dias, que acontece na virada do Ano Novo Judaico. Aí tem gente que fala assim, pastora, eu não sou judeu, por que eu tenho que comemorar o Ano Novo Judaico? Perfeitamente, você pode ser católico, porque o Ano Novo comemorado dia 31 é uma ordenança do Papa Gregório, portanto, é uma estruturação histórica, comemorativa da Igreja Católica. Sabe o que acontece, gente? O cristão precisa amadurecer e entender como é que Deus revela a sua palavra no meio do seu povo. Pastora Cris, então comemorar o Réveillon é pecado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente teria que fazer um estudo sobre símbolos, que nós podemos fazer, não hoje, porque hoje eu quero falar outra coisa. Por quê? Porque os símbolos, eles mudam de significado conforme a época e as pessoas para quem eles representam algo. Símbolo não é uma coisa mutável. Então, a Igreja Romana enxerga a virada de ano de uma forma, enxerga o Natal. Nós já sabemos que Cristo não nasceu no Natal, nós já sabemos disso, né? Mas nós podemos dar significados a símbolos. Agora, quando a gente fala do Yom Kippur, a gente não está falando de um símbolo e nem de uma data que foi estabelecida pelo homem. E a gente também não está falando de uma data e de um símbolo que pode ser administrada pelo homem ou modificada pelo homem. O Yom Kippur é chamado de Santa Convocação. É quando Deus, ele convoca todos os seres humanos da face da terra para a prestação de contas. E o que vai ser julgado no dia do Yom Kippur? Como será o próximo ano referente ao seu povo. Fala, pastora Cris, mas isso não é para Israel? Sim, mas João não escreveu que nós fomos enxertados na videira? Escreveu ou não? Fala assim então, Jesus é judeu. Porque ele não é, ele é.
Você entende isso? Então, peraí, se Jesus é judeu e nós fomos enxertados nele, então nós fomos enxertados em quem? Jesus é a palavra viva, ele é o verbo vivo de Deus. Ocorre que, para que Deus instituiu o Yom Kippur? Para que todo aquele que atendesse o seu chamado e se preparasse para se apresentar no dia do jejum, pudesse se arrepender ao longo desses 10 dias. Pastora, peraí, arrependimento, vamos lá. Quando é que a gente consegue se arrepender? Quando o amor de Deus já trabalhou dentro de nós, quando o poder da palavra de Deus já trabalhou dentro de nós. Arrependimento é um trabalho do céu. Arrependimento é um trabalho da palavra. Arrependimento é um trabalho do Espírito. Arrependimento é um trabalho do próprio Deus dentro de cada coração. Se o Senhor não nos revela a sua palavra, nós não podemos nos arrepender. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele é totalmente santo. O que é isso? Ele é completamente separado de todo pecado, de todo erro, de todo engano. Mas a Bíblia diz que ele é amoroso, ele quer restaurar a comunhão da humanidade com ele através do sacrifício de Jesus Cristo, que é o que aponta o sacrifício do Yom Kippur. O Yom Kippur, ele aponta para o sacrifício do Senhor Jesus. E para isso, Deus não assim, essa reaproximação dele com a humanidade não se deu de qualquer maneira. Ela se deu através da eleição em fé de um povo, através da fidelidade de um escolhido, Abraão. E se deu através da condução pelas mãos de Moisés. E a palavra de Deus diz que Moisés, ele foi justo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Números, que Números 12, 7. Quer ver? Interessante a gente ver isso. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então o Senhor escolheu um homem fiel, que se distinguia dos outros em fidelidade, né, para conduzir este povo para a terra da promessa. O nome que se dá a essa aproximação de Deus com o seu povo é Corban. Acontece que em torno do primeiro tabernáculo, do primeiro templo, tinha uma mureta que funcionava como uma barreira. E o nome dessa mureta era Soreg. Essa barreira, ela fazia uma separação. Havia dentro do átrio um espaço reservado para as mulheres. Elas só poderiam ir até aquele ponto. Os gentios, eles eram separados por essa barreira. Eles não podiam entrar. Os homens podiam entrar até uma outra sala que ia mais à frente. Tinha um lugar chamado santo, onde só podiam entrar os sacerdotes para a prática dos ofícios sacerdotais. Colocar os pães asmos, organizar os elementos do culto. E havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, que neste lugar só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele tinha que cumprir uma série de rituais, que eu não vou explicar aqui agora, porque senão eu não falo o que eu quero falar. E ele não ia com as suas vestes próprias, ele tinha que ir vestido de branco, representando a pureza completa, através dos sacrifícios, e com uma corda na cintura, porque se ele não estivesse puro, Deus o fulminaria, e não poderia ninguém entrar lá, nem para retirar o corpo dele, teria que ser puxado pelaquela corda. Então, é assim. E nesse jejum da Santa Convocação, quando o sumo sacerdote podia entrar dentro do Santo dos Santos, eles acreditavam que
no dia do juízo, também tinha um acusador. E tem um escritor chamado T.R. Stone, e ele diz que o nome desse opositor é Hassatan, né? E dentro da gematria, que é a ciência que estuda os significados dos nomes hebraicos a partir dos números de letras, diz que o acusador, o número dele é 364. Que 364 dias por ano ele podia entrar na presença de Deus para acusar o povo de Deus quando eles falhavam em alguma coisa. Fala, pastora, em que o povo de Deus falhava com Deus? E aí a gente vai pegar só 3 elementos, né? O povo de Deus falhou pecando contra as tábuas da lei, a palavra da lei, adorando o outro Deus no lugar de Deus. O povo pecou contra o vaso do maná, que é a providência para que eles pudessem atravessar o deserto e chegar na terra. Será que a gente é muito diferente desse povo? Será que a gente não murmura? Porque você sabe que os crentes cantam, né? Vai chover maná, tem aquela coisa toda com maná. Mas assim, maná não era um alimento saboroso, não era um alimento gostoso. Maná tinha sempre o mesmo sabor e a mesma textura. E quando chovia maná, só tinha maná para comer. Se tem gente que fica enfadado no jejum de Daniel, em que se tem uma vasta cartela de opções de alimentos. Mas quando vai dando assim o 18º dia, todo mundo está dizendo assim, pastor, hoje eu não vou comer mais nada, né? Pessoas já falam assim, olha, hoje eu só comi uma maçã. Eu falei, mas não pode, não, mas que não desce. Imagina um período longo comendo uma coisa só. E quando a gente não tem aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, a gente murmura ou não? Isso é pecado? E pecou também contra a vara de Arão, que é a manifestação, né? É o símbolo que Deus estava presente no meio do seu povo, que faria pelo seu povo e com o seu povo o que não faria por ninguém mais. Sobre esses 3 elementos, o povo de Deus pecou. Yom Kippur, né? É o dia da expiação, ou o dia do perdão, ou, de maneira concreta, é o dia que os pecados do povo apontados por Hassatan durante os 364 dias eram cobertos pelo sangue do sacrifício. Porque Hassatan podia acusar durante 364 dias, mas o ano tem 365. Então tinha um dia em que Hassatan não podia comparecer diante de Deus para acusar seu povo. Quando você lê o primeiro capítulo do livro de Jó, você vê lá os filhos de Deus, né, os anjos, e no meio deles Satanás, e aparece na cena do primeiro capítulo claramente Satanás acusando diante de Deus Jó. E qual é a acusação que ele faz contra Jó? Claro que ele é fiel. O Senhor lhe dá tudo. Claro que ele é fiel. Tira isso, tira aquilo, deixa eu tocar naquilo outro. Então a gente precisa. O ritual em si era um ritual muito complexo. A gente vai falar disso mais detalhadamente hoje. Uma passadela, né? O ritual em si era muito complexo, porque os sacerdotes tinham que se vestir branco, 2 bodes eram levados, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça de um dos bodes. Esse bode é chamado o bode do sacrifício. Os pecados de toda a nação de Israel eram transferidos para aquele bode, e um bode era sacrificado para purificação e o outro bode era solto no deserto, levando, né, toda a acusação e todo o pecado para longe do povo de Deus, né? A tradução de do nome desses bodes, o que ia para o deserto, é Azazel, que quer dizer emissário, mas uns acreditam que se trata até mesmo do nome de um demônio, mas os teólogos não têm assim uma clareza
quanto a isso. Bom, verdade é que a cada ano o povo sentia mais sobre si o peso dos seus pecados. E como ele sentiu? Através da desvirtuação das famílias e através da desvirtuação da nação. Se a Páscoa era uma festa que apontava para a purificação do indivíduo, cada um tinha que ir lá e comer, o Yom Kippur, ele aponta para a purificação da família e de uma nação, e de todo o povo. Então, o único dia em que Deus exige um jejum nacional, em que nada podia ser feito. É um jejum concreto, é um jejum de alimento, é um jejum de abstinência, é um jejum em que também não se ficava parado, né? Os livros onde Deus os livrava através do jejum eram lidos várias e várias vezes. O judeu tem essa tradição maravilhosa de memorizar a palavra, né? A Bíblia, no meio do judeu, durante muito tempo, ela era considerada tradição oral, né? Era um grupo de pessoas que eram separados para decorar a Bíblia, e este grupo é o grupo que mais tarde passou a escrever os pergaminhos, mas o povo de Israel, eles viam um grande valor espiritual em se ler as Escrituras. Agora, o porquê do jejum, né? Pastora, o jejum é só para Deus penitenciar e castigar, né? Porque tem gente que fala, eu passo mal, tenho dor de cabeça, minha barriga dói, então isso é um castigo para mim. Eu fico pensando em pizza e lasanha o dia inteiro. Será que esse jejum, ele tem a intenção de que eu venha pagar? É uma contribuição minha, né? Não, de forma nenhuma. A causa do jejum está no Salmo 107, nos versos 8, 9, que diz assim: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. 15. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Pastora, qual é o significado do jejum do povo de Deus em Yom Kippur? É uma forma de você agradecer. Assim, a gente tem que lembrar que essa é uma tradição dada para os judeus, né, da época do Moisés, né, que os judeus praticam até hoje, né. A gente precisa lembrar também que jejum é uma prática comum na vida dos judeus, porém Yom Kippur é o único jejum que Deus exige. Por quê? Porque a condição para receber salvação e livramento é sede e fome da presença de Deus. Então, o jejum é uma expressão de gratidão por Deus ter separado um dia e ter provido uma forma, um caminho para que o seu povo pudesse chegar até Ele e ter seus pecados perdoados e todo o produto do pecado, habitar acorrentado na sombra mortal, distante de todos os benefícios, ou seja, morte, o distanciamento de Deus, morte. Então, se o povo não expressa fome e sede de Deus, por que eu cesso a minha alimentação?
Porque eu digo assim, agora eu preciso ouvir o Senhor. Agora eu preciso ouvir o que Ele vai pronunciar a respeito da minha vida para o ano que vai entrar. Se a igreja não tiver esta fé, não precisa participar do Yom Kippur, né? Em Mateus 5, no verso 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O perdão, ele começa com arrependimento. A morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, a mediação que Ele faz entre eu e Deus, entre você e Deus, é a própria manifestação do Yom Kippur. Então, a gente precisa, se não há arrependimento, não existe reconciliação. Jesus disse isso de maneira mais clara na parábola do filho pródigo, né? Jesus tanto é o bode que era sacrificado para com seu sangue cobrir os pecados do povo, como aquele bode que era mandado para o deserto, que ele levou sobre si, né? Ou seja, ele me deu a justiça dele. Você entende isso ou não? Foi-me dada a justiça de Jesus, e a minha maldição e a minha culpa colocada sobre Jesus. Em Yom Kippur, eu manifesto esta sede, eu manifesto esta fome. Eu digo, eu preciso saber qual é a direção que Deus tem para mim no próximo ano. Por quê? Há uma ligação direta entre o futuro do ressuscitado e o futuro da igreja do Senhor Jesus. Consegue entender isso ou não? Pastora, Yom Kippur não é todo dia? Sim ou não? O que você acha? Para nós, é ou não é? É. Você faz isso todo dia? Fazemos isso todo dia? Temos que fazer, faremos em fé. Profetiza sobre você mesmo. Vou fazer. Todos os dias, antes de começar o dia, quando o dia terminar, você faz um apanhado do seu dia. Você pede ao Espírito Santo o arrependimento, faz uma retratação de como você viveu aquele dia. Por quê? Tem crente que fala assim, pastora, mas assim, Jesus não entrou, você não leu lá em Hebreus que ele entrou de maneira definitiva no Santos dos Santos? Sim. Aí, para criticar o Yom Kippur, há essa iniciativa. Mas, e quando o apóstolo Paulo diz assim, queria até que você repetisse comigo, por quê? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Será que levamos isso a sério? Vocês percebem que há algo de errado com os nossos pesos e as nossas medidas? Nós temos pregado e dito que o último avivamento já está acontecendo. Não sei se você está percebendo, mas a palavra nunca foi tão clara. Nunca foi tão fácil as pessoas terem acesso a textos no original. Você vai para a internet, tem curso online gratuito de grego, de hebraico, aula de como interpretar, livro por livro. Não sei se você entendeu. O que o Senhor tem levantado nessa nação, de homens e mulheres como profetas verdadeiros, pregando a atualidade, a verdade, a severidade da palavra do Senhor para os dias atuais, é muito grande. Pastor, como é que é o nome disso? Avivamento de palavra. Por quê? Porque o anticristo, ele se manifesta para roubar dos crentes a palavra. Você consegue entender isso? Ele rouba dos crentes o temor. Crentes que trabalham com coisas indevidas. Em pleno Yom Kippur, o que tem
que não está vindo no culto, trabalhando e no trabalho está mentindo, enganando, louco. Isso acontece em todas as esferas, mas eu queria me ater a uma esfera política. A igreja do Senhor Jesus não pode ser alienada politicamente. Não pode ser. Mas eu também preciso entender, a igreja precisa entender que nós não podemos esperar em político nenhum. O nosso governador, o nosso governante é o Senhor, o Deus eterno. A igreja precisa entender que igrejas falham. Será que já temos maturidade para entender que igrejas falham? Denominações inteiras falham. Pastores famosos falham. Pastores que sempre foram sérios podem se enganar. Será que temos essa maturidade? E nós não podemos ser dependentes de grupos, e nem de homens, e nem de mulheres, que há a obrigação de receber a palavra viva, cumprida, com fidelidade aqui na terra, que é Jesus. Ela é pessoal e intransferível, ela é minha e ela é sua. Eu percebo um embotamento de sentidos. Os crentes não levam o pecado a sério. Os crentes dizem que palavras que uma pessoa pode falar uma calamidade, mas ela é o melhor. Uma pessoa pode rir, zombar de mortos, dar péssimo exemplo. Nós temos nessa política pessoas. Você já imaginou quem está trabalhando diretamente com política? Eu todos os dias agradeço a Deus porque Ele não me deu esse ministério. Eu não sei como que eles vão entrar lá e não vão se corromper por conta do sistema. A coisa não é tão simples. E o poder e o dinheiro são duas coisas muito perigosas. Eu não acredito que eles corrompem o homem, mas eu acredito que o homem se corrompe por causa deles. Então assim, graças a Deus que eu não tenho que trabalhar com isso, que eu não dependo de... Graças a Deus! Vocês já imaginaram as pessoas que neste período estão vendendo promessas que elas sabem que é mentira? Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Vocês sabiam que vender voto e comprar voto é pecado? Vender voto, comprar voto é pecado. O pastor do púlpito que vende o voto do rebanho todo para pagar um preço muito alto diante de Deus. A gente precisa ensinar o rebanho a avaliar de acordo com a palavra, de acordo com a economia, de acordo com a realidade, de acordo com a profecia, de acordo com um monte de coisa, mas a avaliação ela tem que ser pessoal de cada um. Inclusive a condição do voto no Estado de Direito brasileiro é que ele é secreto, ele é sigiloso, ele é democrático. Cada pessoa tem que ter liberdade ampla para escolher em quem votar. E é secreto por quê? Porque você não tem que ser constrangido por ser cobrado em quem você votou. Eu não declaro que eu voto candidato nenhum, porque realmente eu nem sei quem que eu vou votar. A verdade é essa. Eu estou orando. O que eu mando vocês fazerem é o que eu faço. Eu estou orando a Deus. E eu creio que o Senhor me conduzirá. Essa certeza eu tenho. Eu não acho que meu voto vai fazer a diferença. É assim, pastor, o seu voto ele vai eleger A ou B? Eu não acho isso. Mas ele vai fazer a diferença para mim, se eu votar certo. Se eu votar de acordo com uma consciência pura perante o Senhor. Pastor, o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é a Teshuvah, que culmina no Yom Kippur, é um período que eu passo para buscar arrependimento de acordo com a palavra, de coisas que eu fiz, apresentando uma consciência ruim, uma consciência contaminada. Pastor, o que é uma consciência contaminada? É uma consciência que o pecado para ela, ele não tem peso, e o certo lhe parece errado. Onde é considerado
o seu sentimento e o seu limite acima da palavra do Eterno. Eu preciso entender essas coisas. Então, espera aí. Jesus Cristo disse que quem tem fome de justiça é bem-aventurado. O que ele quer dizer quando ele diz assim, bem-aventurado? Bem-aventurado não é feliz. Porque quando a gente diz assim, alguém é feliz, a gente está trazendo para a dimensão da esfera humana. E alguém pode ser feliz na esfera humana por um período curto ou longo, ou a vida toda, e ser completamente infeliz a eternidade toda. É isso que Jesus mostrou na parábola do rico e do Lázaro, quando ele disse que morreu um mendigo que se alimentava das migalhas que caíam da mesa do judeu, e ele foi levado pelos anjos aos céus. Ele morreu depois, o rico, e ele foi sepultado no inferno. E ele escutou do próprio Abraão que aonde ele entrou, ninguém mais sai. Feliz? Então, bem-aventurado é aquele que decide aqui na terra de acordo com os fundamentos eternos de Deus. E Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu só consigo ter fome e sede de justiça depois que o Senhor trabalha em mim. Não é mérito meu. Fome e sede de justiça é manifestação de fé. Ontem eu estava sentada na sala já no final da noite e o Espírito Santo começou a falar comigo e ele disse assim, ele me trouxe na memória um versículo a respeito do Abraão. E Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Eu não sei se o Espírito Santo já falou com você sobre a palavra, mas é muito, muito legal quando ele fala. De repente parece que abre uma dimensão dentro do seu espírito. E ele falou assim, Cris, o que seria isso? E ele, antes que eu respondesse, ele disse assim, é porque o homem é finito, ele é mortal, ele não tem o menor governo sobre o que vai acontecer com ele amanhã, e os eventos que o acometem matam a ele, fazem perder ele, trazem sofrimento para ele. E quando ele deixa de fazer o que ele acha que é melhor para ele, para fazer o que Deus quer que ele faça, então ele sai dessa categoria de pecador e Deus passa a vê-lo como categoria de justo. A fé é um preço a pagar. Você sabe por que muita gente não consegue ter fé? Porque não consegue sacrificar a si mesmo. Você pode correr, você pode florear, você pode fazer o que você quiser, mas assuma o resumo da ópera é este: quem não quer sacrificar, porque a fé você põe sua vida em risco. E Jesus ele foi muito claro: quem não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Mas assim, o que ninguém entende, né, que esse perder a vida, ele é literal. Para aquele que assume a fé, esse perder a vida é literal. Porque ele vai tomando decisões sérias, decisões que matam o ego dele, decisões que destroem ele por dentro, decisões que arrebatam ele de todo sentido que ele se organiza e se estrutura, onde o prejuízo é só dele, porque ele não está vendo Deus tomando nenhum prejuízo, ele não está vendo o anjo tomando nenhum prejuízo, ele não está vendo Deus na frente dele. Quando Jesus disse para o Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas isto é fé. Você entendeu isso? Então, fome e sede de justiça é aquele que deu, só pode ter aquele que deu o passo de fé. Aquele que deu o passo de fé
ele vive o Yom Kippur. Pastora, quem não vive não deu? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aquele que escolhe viver pela fé e ele entende. Jesus é o nosso Yom Kippur? Ele já manifestou perfeitamente? Já. Todos os dias é Yom Kippur para mim? Sim. Todos os dias o demônio não pode me acusar se eu apresento os meus pecados diante dele? Sim. Mas isso não tira o fato de que uma vez por ano, no 10º dia do ano, lá no céu ele abre o livro da vida e ele vai pegar todas as anotações que foram escritas lá, e o demônio tem as anotações próprias, pessoais. E esses 10 dias eu vou buscá-lo para que eu possa me arrepender, e eu possa confessar, e eu possa fazer ações contrárias. O que você faz nesses 10 dias é fundamental. Por quê? Porque Deus vai apagar todos os outros dias e vai olhar só os 10. Entendeu agora o que é Yom Kippur? Agora, pastora Cris, eu queria que você dissesse para mim na prática o que é Yom Kippur. Yom Kippur é quando você consegue prosperar. Eu não sei se você já percebeu que nem todo aquele que tem uma fé consegue sair do lugar. Não sei se você já percebeu isso. Que tem gente que tem fé, mas ele fica ali, igual o carro que eu falei domingo. Meu carro lá atolado, eu atolada lá na lama, lá em Ipoporã. Potência máxima no motor. Borracha quebrando. Nem 1 centímetro, nem 1 milímetro na frente. A vida de muito crente é assim, sim ou não? E a gente pode dizer que eles não têm fé? Por que será que eles não avançam? Porque quando o livro abre. Gente, peraí. O cristão tinha que se arrepender a todo instante. Vamos colocar um prazo maior um pouquinho. De 20 em 24 horas. Seria o mínimo. Mas espera aí, você não fazer isso nem uma vez por ano? Você já viu como é que crente trata a oração de arrependimento? É como se tivesse uma batata quente na mão. Alguém já brincou daquela brincadeira de bola que você tem que passar, porque se falar queimou, se você tiver com a bola na mão, é você que sai? Aí você vai passando a bola aqui. Tem gente que lida com as confissões. Nunca brincou assim, Breno? Mas então vamos para a batata quente. Imagina você segurando uma batata quente. Você quer se livrar dela ou não? Alguém já tirou panela quente do forno? Você fica assim, 2 minutos parado com ela. É assim ou não é assim? Isso com luva, com pano de cozinha. Tem gente que faz oração de confissão assim. Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Eu conheço uma pessoa que eu não vou dizer o nome. Tem gente que é mais malandra que outras. E não adianta, né? A veia malandra, ela acha que dá para ser malandra até diante de Deus. Um dia eu passei, estou escutando uma oração de confissão, não que eu estivesse escutando, mas a pessoa queria conseguir alguma coisa e ela tinha certeza que podia ter alguma brecha que impedia. Então essa pessoa, a pastora Débora tá aí, ela estava comigo, eu tenho testemunha. E essa pessoa disse assim: Senhor, visita todos os caminhos por onde qualquer tipo de impedimento ou demônios esteja passando, por qualquer brecha que eu tenha aberto na baciada. Já viu confissão de final de feira? Você leva na baciada? A gente não quer parar, a gente não quer ter contato, a gente não quer avaliar, a gente não quer a companhia do Espírito Santo para refletir sobre coisas que nós estamos fazendo e nós sabemos que é pecado. E uma coisa é certa: com Jesus ou sem
pecado te separa de Deus e ponto. Pastora, eu creio na cruz, eu tenho um colar de cruz, a minha cama é em forma de cruz. Mesmo assim, os seus pecados. Pastora, todos os dias eu bebo o vinho da Santa Ceia. Mesmo assim, se você se mantiver no pecado, o seu pecado faz separação entre você e seu Deus. Porque a ação do arrependimento, ela gera em você um coração que não gosta de pecar. O que é Yom Kippur? Yom Kippur, eu dizia assim, Senhor, os judeus, coitados, eles vivem esse sacrifício na dependência dessa observância. Nós já sabemos que nós não precisamos de nenhum desses ritos. Mas, como funciona o reino de Deus, não mudou. Eu estou conseguindo ser clara? Já foi cumprido em Jesus. Já. Mas os judeus, para os judeus não. Porque eles acham que Jesus ainda virá, que o Mashiach, o Messias ainda virá. Mas nós já sabemos que ele já veio. Mas o reino dos céus, os livros da vida, eles não foram jogados fora depois da cruz do Calvário. Entende isso? Então, pastora Cris, o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur que você... Pastora, isto é com Cristo e sem Cristo, tá? É um julgamento. Cláudia Márcia é advogada, é da área do direito, né? Advogada. O que acontece, Cláudia Márcia, se tiver um julgamento entre duas partes e a parte acusadora for e a parte que é acusada não for? O juiz julga de acordo com a ausência, o juiz entende a ausência da parte inocente como inocência? Não. Ou ele julga de acordo com a acusação só? Pode-se abrir prazo para que o outro compareça, ou então ele julga de acordo com o que está ali. E aí chama-se de julgamento à revelia. Isso aí. Já que você foi convocado, notificado e não compareceu, então vai ser ouvida só a acusação, o juiz vai tirar uma dedução com base só naquela informação que foi dada para ele e você vai ser sentenciado. E Yom Kippur é juízos a respeito do ano que virá. E se naquele próximo ano você for demitido? Ou você morreria e não era a hora de Deus? Ou você perderia, ou você não prosperaria, ou você não avançaria? Eu não sei se você fez o Yom Kippur com toda essa consciência. Nós temos muitos testemunhos de Yom Kippur. Um dos maiores, assim, ficou muito claro, foi do obreiro Marcos, vocês lembram, já contou? Onde foi revertida uma demissão. Ele me ligou e disse, pastor, eu fui demitido. Eu falei, Marcos, Yom Kippur, volta lá. Eles vão voltar atrás. E quando ele voltou lá, ele já foi notificado que tinha sido rasgada a demissão. Foi assim, Marcos. Ele tem que sair de lá para um emprego melhor, aberto pelo próprio Deus. Porque vocês estão entendendo que é muito sério quando alguém retrocede financeiramente na vida, ou quando alguém não avança? Porque tem gente que olha assim, eu só não estou retrocedendo, mas e não avançar? Você compreende que o reino de Deus ele é trazido para a terra através da determinação e da petição e da oração da igreja? É oração de Jesus, gente. Fala comigo, venha a nós. Teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
se a igreja, ela não conquista, Nayara, e aí? Hã? Deu para entender ou bugou? Deu para entender? Para que serve o eu que pô, pastora? Para você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, tu sabes. Fazer igual Pedro. Tu sabes. Você murmurou do maná. Você pecou contra as tábuas da lei. O que é pecar contra as tábuas da lei? Fazer aquilo que é incorreto. E você acha, assim, quando um cristão não liga causa a consequência, é sinal de quê? De que ele não foi tocado pela palavra. Ele não está sobre a ação da palavra. Ele está morto para Deus e vivo para ele, para o mundo, para o pecado, para a lógica dele. Ficou claro isso? Espera aí, o Yom Kippur é porque assim, tem coisas que são símbolos, né? Espera aí. Aonde você colocou a tua mão? A quem você ajudou? Vamos falar de conceitos geral seu? Qual o valor que você dá para as pessoas? Yom Kippur. Você julga uma pessoa pela maneira que ela se veste, pelo valor da roupa que ela usa, pela coerência de critério de moda, pelo carro que ela tem. Seja honesto. Ou você olha alguém nos olhos? Olhar alguém nos olhos não é ficar assim, não. É você perceber a necessidade, a tristeza, a solidão de alguém. Hein? E Yom Kippur é terça-feira que vem, pastora Bela? Entardecer da terça-feira. E aí? Pelo que você se norteia quanto a você? Você foca naquilo que você sente? Seus sentimentos têm total primazia. Emoções. Seus medos. Suas culpas. Você já viu que tem crentes que são completamente inertes? É como se fossem amputados. Crentes que a mão é amputada, a boca é amputada, a língua é amputada, os pés são amputados. Na hora de trazer o reino do céu até o outro, de levar o outro até o reino do céu. Ou a si mesmo. Dependente de gerenciar a vida alheia. Você é dependente. Não, porque isso pode ser, né? Desde fofoca, intriga, esses negócios, ou também aqueles pensamentos assim: se eu não for, o que a pastora vai pensar de mim? Nada. Primeiro, se eu pensar mal de você, eu me sentencio. Não sou estúpida mais, passei dessa fase. Segundo, não vou ganhar nada com isso, nem vou mudar você.
Terceiro, não é comigo que você está sendo negligente. É com você. E com Deus. Com a sua vida. Com o seu futuro. Sabe? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11. Essa palavra é digna de confiança. Mais uma vez, quando Timóteo fala assim, essa palavra é digna de confiança, ele está falando só da mente dele? Não. Ele está falando baseado no sentimento, no achômetro dele? Não. Ele está falando com base no que foi revelado por Deus. Aí olha que palavra que o Timóteo está dizendo, que Paulo está dizendo para o Timóteo, que é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Eu já falei dessa parte. A fé é morrer para si. E aí Deus não olha mais o que você fez de errado. Ele olha o que Cristo fez por você certo. Isso é fé? Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Essa perseverança é quando você não permite que a sua plantação seja apagada pelos seus erros. Você mesmo comparece, você mesmo confessa, você mesmo busca alguém. Uma coisa desprezada pela igreja protestante, que somos nós, tá? A igreja protestante, eu estou botando todo mundo no mesmo barco. Os teólogos brigam com isso, né? Evangelicais, protestantes, evangélicos, né? Estou botando todo mundo que não é católico no mesmo barco. Então, a negligência do confessionário. O sacerdócio de todos os santos não tira a importância do confessionário. Faça o que você pensa, o que você quiser. Existem pecados que enfraquecem e ferem tanto a alma que a pessoa não consegue pedir por ela sozinha. Tire a conclusão que quiser. Esta é a verdade. Sem contar que os apóstolos falaram da necessidade de intercedermos um. Então vamos lá. Então, perseverar, porque perseverar é você não fazer errado. Mas se você fizer, você sabe que fez errado. O caminho da perseverança não é um caminho surdo e nem cego. É um caminho de consciência espiritual. Aí você reina. O que é reinar? A doença não reina sobre você, o pecado não reina sobre você. O Paulo fala, aqui, Yom Kippur, gente. Não reine o pecado sobre os vossos membros. Não reine o pecado em nenhuma parte do seu corpo físico. Libido desordenada que te faz pecar. O que mais? Olho altivo. Avareza. Avareza não é só a pessoa que é pão dura. Avareza é um conceito amplo, onde você espera a troca daquilo que você faz. Isso é avareza? Se você espera a troca, se você acha que você é promovido, é bonzinho porque faz, você é um avarento, coitado se você é ajudado ou depende de um avarento. Tudo aquilo que te é cobrado foi te dado por avareza. Yom Kippur, Senhor, me livra desse espírito, e se eu estou debaixo desta maldição, de depender de um avarento, quebra essa maldição sobre a minha vida. Yom Kippur. Vamos falar agora um pouquinho sobre a expectativa que eu tenho que encerrar. A expectativa da igreja vir celebrar
para esse Yom Kippur explicitamente, né, especificamente, avançar em um ano que não avançamos em 20. Vou falar de novo, vai ter um crente espiritual que entendeu. É você conquistar em um ano que você não conquistou em 20, você não conquistou em 10. Eu não falo de prosperidade financeira, eu falo de prosperidade espiritual, em primeiro lugar, onde tudo aquilo que te separa de Deus é retirado de você, e aonde é te dado um coração suscetível e obediente, que discerne a vontade do Eterno. Eu falo de prosperidade emocional, onde você busca para a tua alma aquilo que você precisa. E o que é que você precisa? Do governo do Espírito de Deus sobre o seu espírito, para que o seu espírito governe sobre a sua alma, para que a sua alma também frutifique sobre o Espírito de Deus. Essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa é que você tenha uma restituição emocional, para que você seja capaz de ter um bom relacionamento com você, com Deus e com os irmãos, e com o mundo, da maneira que dá, sem se corromper, é financeira, em todos os âmbitos. Deus não privou a igreja dele de nenhum âmbito. O 12, o 13, a segunda parte do 12, se o negarmos, presta atenção, ele também nos negará. E aí? Daniel, nem diante da morte, aceitou ficar sem ter comunhão, sem orar. E tem gente que, se você ameaçar de morte, ele não ora. Nem para livrar a própria vida ele ora. Claro que não tem ninguém assim aqui. O verso 13, presta atenção, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fidelidade, ela não é um atributo de Deus, não é uma característica de Deus. A fidelidade é a essência de Deus. Ele é fiel. E o que ele quer nos dar? Um coração fiel. Você entende isso ou não? Um coração fiel. E Yom Kippur, nós temos o sangue de Cristo. Porque, se o sangue daquela novilha vermelha, né, que não podia ter nem um pelinho branco, e ela tinha que ser queimada sobre o monte, esse rito era feito durante Yom Kippur, e ela tinha que ser queimada por inteiro, não podia ficar nem um pelinho, nem um casco, nenhuma secreção, tinha que virar cinza, a cinza misturada na água e a água aspergida sobre o povo. Quando Paulo fala lá em Carta aos Hebreus, e a gente encerra, quando a gente volta para lá, Hebreus 9 e 11, e a gente encerra, o 12, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. E ele diz no 13, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros. Você sabe o que é cerimonialmente impuros? Vai que algum judeu, no decorrer daquele ano, teve contato com algum cadáver. Observâncias que apontam para a contaminação. Então, a aspersão dessa cinza da novilha, que tinha que preencher aqueles requisitos, colocada sobre a água e aspergida sobre eles, impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará, fala comigo, a nossa consciência, de atos que levam à morte,
aqui, o sangue de Cristo, ele tem o poder de purificar nossa consciência de atos que nos levam à morte. Para quê, pastora? É para mim ficar purinho? Não. Para que sirvamos ao Deus vivo. Você entendeu ou não? E Yom Kippur é o que também? Movimento. Você tem uma vida espiritual, você tem que viver ela. Chega de cadeira, né? Um monte de cadeirante, não que não anda, mas que só fica na cadeira. Não, você vai trabalhar, você vai fazer, você vai produzir. Por quê? Porque esta purificação, ela tem que penetrar sobre você. E pastor, quando que eu sei que a minha consciência está pura? Quando você serve. O sinal, você faz coisas que o céu está fazendo, você trabalha junto com o céu. Amém? Se coloque de pé, feche os seus olhos. Apresenta o Senhor o dia. É que dia do mês é, meu Deus? 4/10. Apresenta o dia 4/10 e fala, a minha mente precisa ser tocada e purificada. Eu não posso fazer tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu não posso descer nas partes profundas da sua consciência. Se eu te sacolejar, se eu gritar com você, se eu te parabenizar, não tem efeito não. Só Ele pode fazer. Fala, Senhor, eu preciso apresentar a minha inércia. Espera aí, Ele virá. Aquele dia vai ser um dia de alegria, de regozijo para muitos e para os seus filhos, para sua mãe e para o seu amigo e para as pessoas que estudam com você, que trabalham com você, para os seus vizinhos. Fala, não. Este sangue purifica a consciência. Eu amo essa palavra. Às vezes, por essas e outras, que eu tenho certeza que é Paulo que escreveu. Eles dizem que não, mas para mim é. Não posso afirmar, mas não tem como, gente, tem que ser Paulo. Ele que entrou, ele que viu a imagem dos santos dos santos. Já nos foi revelado o trono. Já nos foi revelado o juiz. E já nos foi revelado o coração do juiz. Você consegue entender? Esse coração do juiz. Sim, ele é santo. Tem gente que tem vergonha dele, né? Porque ele é santo. Eu olho para mim, aí eu olho para ele. Mas espera aí. Olha melhor. Santo sim, comparado sim. Mas te ama. Ele escolheu um homem chamado Abraão. Este homem manifestou uma fé. Escolheu outro homem chamado Joshua, Moisés. Justo! Moisés era justo. Ele veio escolhendo. Escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Pastor, mas eu estou tão longe destes. Tá bom, mas escolheu Jacó, mais parecido com a gente. Usurpador, enganador, mentiroso, trapaceiro, mas entendeu. Entendeu? Quando você vai para a galeria dos patriarcas, você não entende o nome de Jacó. Você fala, não, peraí. E aí, quando você estuda um pouquinho mais, você vê que foi ele que deu nome à nação. Aí você fala, ei, está fazendo sentido. Está começando a fazer sentido. É
por isso que eu sou parte dessa congregação. Olha para o coração do juiz agora, vê se você enxerga amor pela tua vida. Compaixão. E purificação. Ele te purificou. Ele é o sangue derramado. Ele é o sangue derramado. É Ele. Ele escuta no teu espírito que Ele já te purificou. Isaías, quando viu a imagem do trono, ele se desesperou. Ele disse: eu vou morrer. Talvez você tenha medo de morrer. Então, se você chegar diante de Deus e morrer, porque de tudo que eu fiz. Aí um serafim teve que voar, mas agora ele não precisa mais voar. O sangue já te purificou. O sangue já te purificou. Você pode se aventurar. Você pode entrar com ousadia. Ousadia de fé. Você acredita nele? Com ousadia de fé. Fala: Senhor, que essa techuvá seja uma techuvá feliz. Que essa techuvá seja uma techuvá bem-aventurada. Que essa techuvá, ela traga para mim um entendimento de quem eu sou, de quem tu és, do que foi feito por mim. Ei, a morte tem que ser tirada de você, da sua família, da sua igreja e da sua nação. Eu vou repetir. O Yom Kippur é uma purificação que retrata família e nação. Você entendeu isso ou não? Família e nação. Vai diante dele agora. Para o Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Este sangue, ele me purifica de uma consciência ruim. Vai falando para ele. Aonde o diabo tem me enganado, aonde eu fiquei retido, em culpa, em quê? Em tristeza, em perda, derrotas, dores. Aonde você ficou retido? Domínio de emoções, domínio de sentimentos. Aonde você ficou retido? Preguiça, acomodação. Senhor Jesus, nos perdoe, nos purifique, nos justifique. Nós entramos diante do Pai e nós temos fome. Fala para ele, fala com ele da tua fome. Você tem fome? Fala: Senhor, já não estou mais me importando. Eu quero saber entre eu e ti. Yom Kippur entre eu e o Senhor. O que me impede? É isso? Yom Kippur é isso. Senhor, entre eu e o Senhor, fala com ele agora. Entre eu e o Senhor, o que está me impedindo? Fala com ele. Porque maldições e sentenças, elas vão ruir. Ai, meu Deus. Eu vou repetir. Aleluia. Pode ir na presença dele. Já tem uma presença viva. Não sei se você está sentindo, mas já tem uma presença viva. Aquele peso, aquele nada, aquele vazio, ele já desapareceu. Aleluia. Senhor, nada mais importa, só o Senhor importa. Vai falando para ele. Aqui de forma que nada mais importe, Senhor. Você e ele. Talvez você nunca tenha feito essa oração com essa liberdade. Você e ele. Sabe por quê? Porque no último dia não vai ter ninguém com você, tá? Deixa eu dizer para você. No último dia não vai ter ninguém com você. Só ele é capaz de entrar lá. Entende? Não entendeu? Eu estou falando da hora da morte. Não tem ninguém, cara. Eu já passei por isso 2 vezes. E, tem médico, tem filho, tem amigo, mas ninguém entra naquela realidade. Aqui, ele disse para mim assim: olha, eu estou entrando nessa batalha. Aqui tinha um médico, tinha uma equipe preparada, graças a Deus. Aqui, mas ele disse para mim: eu estou entrando
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Peraí, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Ele chamou a morte de sombra. Ei, a sombra de caminhão mata? O caminhão sim, se passa isso. E a sombra? Eu não sei se você entendeu. Ele teve uma revelação. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele disse assim: eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Não tem morte, só tem ele. Não tem morte, tem ele. Não tem morte. Ei, começa a repreender doenças na sua família, brigas, misérias, aprisionamentos espirituais, acorrentamento de consciência, medo, desânimo, prostração, incapacidade, falta de construção interna, falta de preparo para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Fala: não, Senhor, esse ano o Senhor vai me preparar. Esse ano não é aqui, meu Deus, é para você dizer assim: eu não vou voltar para o final da fila. Eu não sei se você está entendendo. Fala: dia 4 eu não volto no final da fila. Dia 4 eu recebo uma unção que vai me fazer avançar. Senhor, dá fé para essa igreja, dá fé para este povo, meu Deus, dá consciência para este povo, Senhor. Se achegue! Aleluia! Eu queria que você determinasse a sua adesão. Fala: Senhor, eu aderi ao seu nome. Seu nome é sobre mim. Há sobre mim uma bandeira. O território pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Fala: eu determino isso. Medos, maldades, enganos, passividades, acusações. Fala: Senhor, eu vou estar lá dia 4. Fala: irmãos, leia o livro de Daniel, leia o livro de Esther, leia o livro de Jonas. É para ler, queridos. Pastor, por quê? Porque são sentenças que foram revertidas. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas eu creio que até debilidade, pastor, é que eu tenho uma debilidade, uma deficiência, uma loucura, vai ser revertido. A minha fé é essa. A minha fé, ela é essa. Sim, Ele chamou doentes. Sim, Ele chamou os malucos. Sim, Ele chamou os que não são. Mas não é para continuar assim, não. É para confundir os que são. Porque vão fazer mais do que quem sabe. Sou eu e você. Não sei se você está entendendo isso. Aleluia. Fala: Senhor, que eu venha orar certo, que eu venha me arrepender, que eu venha me lançar, que eu tenha uma consciência purificada e que o Teu Espírito mostre para mim as minhas maldades, coisas graves, coisas sérias. Coloquei a mão na feitiçaria, invoquei o demônio, mandei a morte para cima de alguém. O que mais você fez, hein? Tocou em filho de pastor, tocou em desvalido, tocou em criança. O que você fez, hein? Revelações falsas, julgamentos, mentiu. Pastora, eu menti contra a criança, contra a adolescente, eu defamei. Pelo amor de Deus, gente, você conhece o seu coração. Ele vai te dar uma consciência purificada.
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a luz da tua vida. Fala, Senhor, é dia 4. É dia 4. Fala, Senhor, coloca no meu caminho pessoas para eu ajudar. Pessoas para eu ajudar. Espiritualmente, eu vou orar por pessoas, eu vou orar por Jacareípe, eu vou orar, Senhor. Eu vou ajudar, eu vou ajudar fisicamente, eu vou ajudar financeiramente. Mas esses 10 dias, o Senhor vai promover oportunidades para eu escrever e reescrever a minha história. Em nome do Senhor Jesus. Gente, vocês querem uma pista? Mas o que eu posso fazer, hein? PGS. Ensina a palavra de Deus. Compra a Bíblia e dá para alguém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Cumprimente do seu lado.